Hoje, enquanto a igreja vive um momento tão especial com o segundo dia do conclave, Jesus nos traz uma palavra forte e profunda. Ouvimos agora na missa, né? Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Não é uma figura de linguagem, é realidade de fé. Jesus é o alimento da alma, o sustento da vida verdadeira, a fonte de vida eterna. Nesse tempo de escolha, de oração e de espera, a igreja inteira se volta para essa verdade. O centro de tudo é Jesus. Ele é o pão que nutre a esperança do povo de Deus. Não é à toa que nesse dia ele nos lembra que o desejo de estar perto dele vem do Pai. Se a gente tem fome de Deus, se tem saudade do céu, é porque o próprio Deus já está nos chamando para perto. Nesse momento em que se escolhe um novo pastor para a igreja, a gente pede que o Espírito Santo guie tudo, que seja escolhido alguém capaz de nos conduzir esse pão vivo a esse Jesus, né? Nos conduzir a esse pão vivo, a esse Jesus que se entrega para nos dar a vida. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Mais uma vez, Padre Jadeilson aqui junto com a gente, nessa verdadeira maratona que estamos fazendo. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Will, que desde a madrugada estamos aqui na telinha da TV Pai Eterno para levar para você todas as informações desse segundo dia do conclave. E agora, aproveitando para tomar um santo café, né, Will? É isso aí, vamos servir. Então, você vê que a nossa garrafa hoje está um pouco diferente. O que o senhor falou antes do programa começar? É uma garrafa cardinalícia. Tá, eu achei... Combinando com os cardeais. Eu achei que não ia combinar com nada aqui, mas aí a gente viu essa imagem aqui atrás e a gente percebeu que tem a ver, né, padre? Exatamente. Will. Vou servir o café para o senhor aqui. O café continua bom, viu? Ótimo, então. Segura aí. Coisa boa. Vamos aproveitar logo no início dessa manhã, logo após celebrarmos a Eucaristia, né? Para tomar esse café e desde já agradecer pela oportunidade que você nos dá de todas as manhãs poder entrar na sua casa levando essa mensagem de fé e de esperança. A dona de casa, o dono de casa, eles já tiveram tempo ali de preparar o cafezinho para começar esse dia, começar essa quinta-feira aqui junto com a gente na TV Pai Eterno e tomar agora o nosso Santo Café. Vai lá, dá tempo, busca rapidinho o seu café, senta junto com a gente para que a gente comece esse nosso bate-papo por aqui. E eu quero começar perguntando, padre, lá no Evangelho, Jesus diz assim, ó, que ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrai. Como que essa frase nos ajuda a compreender a mensagem central do Evangelho de hoje, nesse contexto agora em que estamos à espera de um novo pontífice? A missão de Jesus é atrair todos a viver uma experiência de amor com o Pai. Então, por isso que ele fala isso, né? Aquele que não se sentir atraído, aquele que não for atraído a viver uma experiência de amor com o Pai, este não experimentará a vida eterna. E é interessante que o Evangelho de hoje ele vai trazer, de fato, à tona o dado da fé. É a fé em Jesus Cristo, no Deus revelado na pessoa do Filho, que nos garantirá a eternidade, a vida eterna. E Will, que é interessante que os Evangelhos sempre vão trazer para nós o dado da eternidade. Porque é importante, principalmente nos dias atuais, nós muitas vezes nos fixamos, né, apenas no hoje, sem nos preocuparmos com o amanhã, com o nosso futuro. E o cristão é aquele que vive essa eternidade, esse desejo do céu hoje, fazendo com que a palavra de Deus, ouvida, meditada, ela se transforme em atitudes concretas, em gestos concretos que fazem com que a nossa vida seja um céu hoje. Às vezes nós ficamos apenas sonhando um dia estar no céu, mas o céu, a eternidade, ela é vivida no hoje da nossa história quando nós fazemos com que, né, as atitudes virtuosas, como os santos nos falam, as atitudes virtuosas, elas se tornam concretas no nosso dia a dia. Então, estamos falando aqui que a vida eterna já começou, né? A gente não precisa esperar morrer para que a gente passe a pensar na vida eterna. Quem crê em Cristo tem essa certeza. Por isso, Cristo vai falar, né? Que ninguém alcança essa salvação se o Pai não o atrai. Ninguém vai a Cristo se o Pai não o atrai. Ou seja, já estamos nesse caminho.
É isso. Exato. E aí Jesus vai traçar como que um caminho, né, de conhecimento. Ele vai dizer, quem me vê, vê o Pai. Então, aqui Jesus apresenta um caminho. Como é que eu vou conhecer a Deus? Ninguém conheceu a Deus, somente Jesus que veio do Pai. Então, como é que eu conheço a Deus? Me aproximando de Jesus, me aproximando do Filho. No Filho, nós então vemos o Pai. E é essa dinâmica que nós somos convidados hoje a nos inserirmos. É interessante que nós estamos vivendo o tempo pascal. E o tempo pascal é esse tempo onde nós somos conduzidos a uma transfiguração. Lá na frente nós vamos celebrar o Pentecostes, depois nós vamos celebrar a transfiguração do Senhor. Então percebam que tudo isso nos leva a uma experiência com o transcendente. Celebramos lá o tempo da Quaresma, que era o tempo de conversão, celebramos a Páscoa, mas essa Páscoa ela precisa acontecer todos os dias de minha vida. De que forma? Tendo uma renúncia, né, daquilo que me impossibilita de viver a eternidade e abraçando todas as virtudes que fazem com que o céu aconteça em minha vida, fazendo com que a eternidade, o que é transcendente, o que é divino, se torne concreto em minhas ações. Então esse período pascal, ele fala muito sobre vida, né? A gente tem visto o Evangelho nos últimos dias falando bastante sobre Jesus como o pão que dá a vida, o pão que dá alimento. É um tempo de consolidação, né? Jesus vai... Qual é a imagem do pão? O pão é o quê? É alimento. O pão é sustento. Então nós vamos perceber que, do ponto de vista de linguagem, o tempo pascal vai nos apresentar isso. Alimento, pão, sustento, para que os discípulos continuem. A Páscoa é um tempo de continuidade, né? Foi celebrado o grande mistério e agora é preciso continuar. Então, para continuar, eu preciso de sustento, eu preciso de suporte. E aí Jesus, então, vai se apresentar como esse caminho, como este pão, como a porta, né, como o pastor, para dizer, vocês não estão sozinhos nesse caminho de continuidade de um projeto que foi iniciado por Jesus, mas que ele envia os seus discípulos agora a ir para todos os povos, todas as nações, comunicar essa boa notícia de que a morte não venceu. A cruz não foi o fim. Jesus está vivo no meio de nós e é o pão, é o alimento, é o sustento. E de que forma nós vemos isso na Eucaristia? Perfeito. Então, o senhor está dizendo aqui que a história do cristão ela não finaliza com a sua morte. Pelo contrário, né? Essa história continua na vida eterna, vida essa que nós já estamos experimentando. Agora, quando a gente fala sobre Páscoa, nos tempos de hoje, a gente entende, às vezes causa uma certa estranheza, né? Porque o domingo de Páscoa passou há vários dias. Explica pra gente de que forma a gente vive esse período pascal. O tempo pascal, ele é de 50 dias, né? Ele começa ali no domingo de Páscoa e vai até a celebração de Pentecostes. Então, são 50 dias. Após 50 dias, nós celebramos a vinda do Espírito Santo, né? Que é enviado para, de fato, guiar os discípulos nesta grande missão. Nesse período entre a Páscoa e o Pentecostes, nós vamos ter, de fato, esse tempo de consolidação. Essa grande catequese, eu digo discipular, uma catequese apostólica, para confirmar nos discípulos a certeza. Não tenham medo de anunciar o Evangelho, né? Eu estou com vocês, eu sou o pastor, eu estou guiando vocês. Então, o tempo pascal é esse tempo de consolidação para que não somente os discípulos que viveram a experiência com Jesus, mas hoje também nós possamos, de fato, não sermos cristãos, né, indiferentes ou alheios, mas, de fato, cristãos convictos. É diferente quando nós somos cristãos convictos, temos clareza da nossa fé, temos convicção daquilo que cremos, porque nós não somos coagidos por qualquer notícia. Não é algo tão frágil. Isso, vulnerável, né? Exatamente. Então, nós precisamos fazer essa experiência pascal
nesse sentido, né? De abandonar superstições, né? De abandonar as nossas incertezas e inseguranças e vivemos essa experiência pascal, né? Como os discípulos de Emaús, sentirmos o nosso coração arder com a presença de Jesus Cristo. Muito bem, outro ponto que chama a atenção quando a gente olha para esse evangelho de hoje é que a fé é dom, ninguém duvida disso. Mas ao mesmo tempo, quando a gente lê ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrai, a gente percebe que existe uma escolha ali. Então, Deus, ele é radical nessa liberdade que ele dá para a gente. E a gente tem a opção de escolher não ser atraído pelo Pai. Queria que o Senhor nos ajudasse a compreender isso. Veja, a nossa fé, já dizia o Papa Bento XVI, no discurso que ele fez aqui em Aparecida, na abertura do CELAM, ele dizia assim, que a experiência de fé do cristão, ela se dá por meio do encontro com uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então, eu preciso ser atraído por Jesus Cristo. É a pessoa dele. É o verbo que se encarnou no meio de nós. Se eu não for atraído por Jesus, mas eu for atraído por tudo que é periférico, eu fui atraído por uma pessoa, por um padre, eu fui atraído por um encontro, por coisas periféricas que não seja Jesus, então eu vou viver uma fé também periférica. E quando eu vivo uma fé periférica, o que acontece? Qualquer coisa, Wilker, me faz eu desanimar, eu desistir. Qualquer coisa distrai, né? Qualquer coisa distrai. Então, o tempo pascal é também, como eu dizia, um tempo de consolidação, mas também de fixação. Fixar os nossos olhos em Jesus Cristo ressuscitado. Para que, de fato, nós sejamos cristãos convictos, com passos firmes, né? Sabendo onde vamos, por que estamos caminhando, para onde estamos caminhando. Então, isso gera um discernimento maior. Eu estava, sábado passado, dando uma formação para a equipe litúrgica do Santuário Basílica e eu dizia assim, às vezes nós cristãos participamos da Eucaristia, participamos, né, de atos litúrgicos, mas a pergunta que nós precisamos nos fazer é de que maneira o mistério toca em nossa vida? Porque se eu participo, mas eu não sou tocado, eu não sou atraído, como disse o Evangelho de hoje, se eu não sentir essa atração, esse desejo de buscar mais, de querer estar próximo de Deus, né? de ser possuído pelo mistério. O mistério precisa nos possuir, precisa nos abrasar, entende? Se eu não vivo essa experiência, que é uma experiência mística também. Então, qualquer coisa vai me seduzindo para um outro caminho, que não é o caminho que leva à vida eterna, à eternidade. Muito bem. E esse trecho do Evangelho nos convida a refletir, né? Qual que é a relação entre fé e graça quando a igreja precisa escutar a vontade de Deus em momentos decisivos, como esse que nós estamos acompanhando. Então, de alguma forma, o momento que estamos acompanhando agora de conclave, ele nos convida a observar de uma forma racional, mas ao mesmo tempo pensar que existe ali uma ação de Deus de forma muito direta, né? Sim, é mistério. Nós vivemos o mistério, né? E o mistério ele não pode ser compreendido, né, de forma racional, porque quando eu racionalizo o mistério, eu acabo tirando dele aquilo que é essencial, né? Então, nós estamos vivendo nesses dias o conclave, que é a eleição de um Papa, né, o colégio dos cardeais reunidos para escolher um sumo pontífice, mas é também um momento, como nós ouvimos, uma grande assembleia da Igreja reunida. Aqueles cardeais reunidos na Capela Sistina, eles representam a igreja, eles representam um povo. Então imagine, né? É a simbologia de uma igreja reunida do ponto de vista representativo na pessoa dos cardeais
para a escolha de um pai, para a escolha de um pastor, que representa a pessoa de Pedro, que foi escolhido entre os apóstolos para ser pedra. E qual a simbologia da pedra? Firmeza, sustentáculo, né? Apoio. Então é isso que representa a figura de Pedro, ser sustento, ser apoio, né? Ser esse referencial, ser esse porto seguro, para que nas tempestades e dificuldades da vida nós saibamos a quem olhar, a quem nos inspirar. A gente tem um norte ali ao qual a gente vai seguir, né? E como isso foi bem feito, né? Quanta sabedoria isso carrega, porque até hoje, estamos há 2000 anos depois e estamos aqui no momento de escolher o sucessor de Pedro, justamente para ser a continuidade disso, para ser esse alicerce, esse apoio, essa segurança, essa firmeza que Jesus colocou ali para Pedro na fundação da sua igreja. E Wilker, é tão interessante porque, nesse sentido, né, não é a pessoa, tanto é que o Papa muda de nome, né? Não sou eu pessoa, mas sou eu sucessor do apóstolo Pedro. A pessoa se despe ali, né? Como se ela deixasse de ser, como se ela morresse. Há como que, do ponto de vista, na linguagem cristã, nós chamamos isso de kenosis, né? A kenosis é um esvaziamento. É como se fosse uma anulação. Eu me anulo do ponto de vista pessoal e assumo agora, então, uma persona que é representante do apóstolo Pedro. Como se renascesse ali. Renascesse ali, exatamente. Perfeito. E Jesus se apresenta como o pão da vida. Isso diz muito, né? Ele não se apresenta como um mestre, não se apresenta como um profeta, mas como o pão da vida. Algo muito mais forte, algo que preenche mais, né? Exato. E aí nós vamos ver que dentro do Evangelho de João, nós temos como que uma teologia eucarística, né, do pão. Do pão, como eu falava anteriormente, deste alimento que edifica, alimento da fé, alimento que nutre essa caminhada dos discípulos. Porque é interessante que Jesus sabia que os discípulos iriam passar por dificuldades. Ele sabia que os discípulos, né, já antes Pedro o recusou, muitos o abandonaram, Judas o traiu. Então Jesus conhece a nossa fragilidade. E conhecendo a nossa fragilidade, ele diz, não, eu permanecerei com vocês por meio deste pão. Este pão é a memória, é a minha presença no meio de vocês, para que vocês possam permanecer fiéis. E nós hoje precisamos, né? Precisamos deste alimento. Por isso que a nossa vida precisa ser nutrida pela Eucaristia, por isso que a nossa vida precisa ser nutrida pelo pão. A Eucaristia, ao mesmo tempo que é o ponto de partida da nossa vivência cristã, é também o ponto de chegada. É dela que nós partimos e chegamos para anunciar Jesus Cristo ressuscitado. Muito bem, agora são 8h21. Quero continuar falando com o Padre Jadeilson agora, mas sobre um outro assunto que interessa muito a você aí, devoto e devota do Divino Pai Eterno, que é a Romaria 2025. Estamos a exatos 50 dias da grande festa em louvor ao Divino Pai Eterno. E o coração está cheio de esperança, cheio de expectativa também. Muito trabalho, tudo sendo organizado para receber os milhões de fiéis que passam por Trindade durante esses 10 dias de festa. Coração a mil, quero saber como é que está a preparação, como é que está essa organização para a festa. Pois é, Wilker, hoje 50 dias para a Romaria e nós já estamos, mesmo com esse clima, né, de conclave, mas veja só aqui, ó, estamos alegres porque de 27 de junho a 6 de julho em Trindade nós vamos viver essa experiência, né, de pedirmos, Pai Eterno, fazei-nos peregrinos
da esperança. E Wilker, muitas coisas estão acontecendo, né, nesse caminho de preparação para a Romaria. Como você pode acompanhar, muitas coisas vão compor este grande enredo, na verdade, da festa da Romaria do Divino Pai Eterno esse ano, que está, primeiro, dentro do ano jubilar, que tem como tema a esperança, sermos peregrinos da esperança. Temos também o dado dos 185 anos de devoção ao Divino Pai Eterno, que marca, né, desde aquele momento de Ana Rosa e Constantino, que encontram o medalhão, constrói a capelinha e ali começa toda essa vivência de fé. São 185 anos e aí a gente já pensa, está chegando os 200. Está chegando os 200. Estaremos aqui para falar sobre esses 200 anos de Romaria, uma preparação, né? E essa expectativa, né? Ano após ano, e a gente vê como o tempo passa rápido e como essa Romaria não perde força, né, Padre? Pelo contrário, uma Romaria que cresce cada vez mais. E a Romaria é um momento celebrativo. Quem mora em Trindade sabe muito bem. A casa que cabe 5 pessoas, 4 pessoas, vai acolher 20, 30 e é aquela festa. É um momento de encontro, não somente para o povo de Trindade, para o povo goiano, mas também para o Brasil inteiro, que visita Trindade durante o ano inteiro. A TV Pai Eterno se prepara para levar para você que está em casa a melhor cobertura, né? As melhores imagens, tudo que acontece nesses 10 dias. E dentro disso tudo, Wilke, tem uma pessoa muito especial, né, que vai chegar fazendo barulho, é o Sino Vox Patris, que vai chegar provavelmente aí dentro da programação 17 de maio no Porto de Santos, e aí final de maio ou início de junho, chegando em Trindade, dentro de um cronograma que, claro, a gente sabe que tem os imprevistos, né, tudo pode acontecer. Você está vendo imagens aí do Sino, aí nesse momento é o porto lá de Gdansk, né, na Polônia, quando ele saiu. Hoje ele já está no alto mar, né, ele já está no Oceano Atlântico, ele está passando ali exatamente na costa africana, né? Ele fez uma parada em Hamburgo, na Alemanha, mas agora ele já está no Oceano Atlântico, já ali na costa africana, se dirigindo para Santos. Então essa é a expectativa, né? O padre Marco Aurélio, reitor do Santuário Basílica, tem se empenhado bastante, né, em preparar toda essa logística, junto com toda a nossa equipe, para que o devoto possa fazer essa experiência. E nós vamos mostrar para você tudo, como estão os preparativos. Daqui a pouco também nós vamos mostrar a infraestrutura, Wilke, que se faz necessária para a acolhida tanto do Sino como do Romeiro, que virá à Trindade. Porque, como todos nós sabemos, o Sino Vox Patris, ele vai ficar lá junto ao canteiro de obras da nova Casa do Pai. E para isso, com certeza, quem virá para a Trindade, visitar o Pai Eterno, fazer a sua oração, celebrar a sua fé, também vai querer conhecer o Sino Vox Patris, vai querer ir conhecer a nova Basílica e tudo isso está sendo preparado. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você as últimas novidades que nós estamos preparando para melhor acolher o devoto, o Romeiro que vem à Trindade. O Sino Vox Patris é um chamariz a mais, né, para que as pessoas venham até Trindade para participar dessa nossa Romaria. Só para deixar claro, a gente tem falado menos do Sino aqui na nossa programação, especialmente aqui dentro do Santo Café, porque estamos com as notícias de Roma, estamos com muita coisa acontecendo, mas tudo continua acontecendo dentro da normalidade, dentro do que estava previsto, tá bom? Vamos lá para Roma mais uma vez. Mais cedo mostramos que a fumaça preta apareceu na chaminé mais famosa do mundo nesse momento, né, sinalizando que o Papa ainda não foi escolhido. E o Alan chega agora de Roma com as pessoas, para entender, né, para mostrar para a gente como as pessoas receberam essa fumaça preta por aí, né? Alan Ribeiro, é com você. Exatamente, Wilker. Olha, deu um friozinho na barriga, mas logo a gente percebeu que a fumaça era preta. Deu para enganar, viu? Inclusive, o Padre Rafael estava comigo, ele disse assim, olha, Alan, a fumaça está saindo branga. E, na verdade, logo a gente viu pelos telões, né, porque a distância do ponto onde a Praça de São Pedro está para a chaminé é uma distância considerável. Então, a gente vê a chaminé ali
bem pequenininha, bem em cima do telhado. Então, os telões ajudam justamente a dar a certeza de que a fumaça é preta ou a fumaça é branca. E olha, Wilker, inclusive as redes sociais do Vaticano se equivocaram nesse momento em que a fumaça saiu. Chegaram a postar na conta do Twitter aqui do Vaticano que a fumaça era branca, que já tinha sido escolhido o novo Papa. E não. Depois eles fizeram a correção. Então, no primeiro momento ali deu uma dúvida, mas logo a gente percebeu que o conclave ainda iria continuar um pouco mais, né? Que as eleições aí de um novo sumo pontífice prosseguem no período da tarde. Nesse momento, os cardeais aqui em Roma devem estar almoçando na Casa Santa Marta. Eles fazem essa pausa para que no período da tarde eles deem continuidade às votações. Mas, Wilker, eu queria trazer um dado curioso sobre o nome pontifício, que é o nome que o cardeal adota quando ele é eleito Papa. E isso é muito interessante porque a gente pode trazer como exemplo o Papa Francisco, que se inspirou justamente em São Francisco de Assis, nos aspectos da paz, da ecologia, também dos menos favorecidos. Escolheu o seu pontificado levar o nome de Francisco. Assim como, por exemplo, Bento XVI escolheu o fato de Bento XV ter sido um Papa muito importante, o Papa que esteve diante da Igreja na Primeira Guerra Mundial. Então, Bento XVI, ao fazer a sua escolha, ele optou justamente por recordar esse Papa. E é uma expectativa muito grande, porque além de saber qual é o cardeal que vai ser escolhido pelo Colégio Cardinalício, nós queremos saber aí o nome que vai ser adotado pelo Santo Padre para esse próximo pontificado. Isso não é uma regra, não está na doutrina da Igreja. Não existe nada específico, mas é um costume que vem de muito tempo, desde o século VI, quando o Papa João II decidiu aí mudar o seu nome de nascimento, que era Mercúrio. Isso porque fazia uma referência à mitologia pagã, e ele optou por alterar o nome desde então. Os papas aí escolhem o nome para o pontificado. É uma curiosidade daqui, né, desse momento, e a gente segue justamente apurando as informações daqui. Wilker. Muito bem, Alan, obrigado pelas informações. Aí no canto da tela temos as imagens ao vivo lá do Vaticano. Essa imagem que você acompanha o tempo todo aqui ao longo da nossa programação. Hora ou outra a gente mostra ali a chaminé. Neste momento, de imediato, agora não devemos ver mais nenhuma fumaça por este momento, agora pelos próximos momentos, pelas próximas horas. Mas seguimos de olho por lá. Padre Jadeilson, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui mais uma vez. Continuamos juntos nessa cobertura, nesse plantão aqui do Conclave. Obrigado, Wilker, também pela oportunidade de estar aqui na manhã deste dia, no Santo Café, de maneira especial, num lugar especial, né? Afinal de contas, estamos aqui sempre vigilantes. E lembrando, Wilker, durante toda a nossa programação, quem está em casa, fique de olho aqui, nessa janelinha com imagens lá da Praça do Vaticano, que nesse momento está vazia, porque a previsão, né, para um quarto escrutínio, né? Isso. Já ocorreu um escrutínio ontem, 2 escrutínios hoje pela manhã. Lá em Roma agora já é 1 da tarde, né? Por aí, 1h30. Isso. E a previsão é que saia uma nova fumaça após o meio-dia aqui do Brasil. Então, por isso que a praça está aí vazia. O pessoal foi almoçar agora. Isso, foram almoçar, depois voltam à espera dessa fumaça no final da tarde lá, né, início da noite, e aqui por volta do meio-dia. Mas, claro, você acompanha tudo aqui na TV Paeté. É isso aí, Padre Jadeilson volta daqui a pouco no programa Família de Amor.